Olá, 24 de setembro de 2018, a partir de agora as principais notícias do dia aqui na TV Difusora. Você vai ver no programa de hoje, Solar do Outono abre a Semana do Idoso. Setembro Verde, ações lembram a importância de um gesto de amor à doação de órgãos. No esporte, rodada ajuda, mas Sampaio perde fora de casa e continua a 6 pontos de sair da zona de rebaixamento. No estúdio nós vamos falar sobre uma doença que atinge mais de 1,5 milhão de pessoas no Brasil, o Alzheimer. E tem também a expectativa para as vendas do comércio no Dia das Crianças e para as chamadas contratações temporárias. O Bom Dia Maranhão está começando agora. São 7h01, mais uma semana que começa e a gente está por aqui com você a partir de agora, levando o melhor da informação aqui na TV Difusora, a informação na velocidade que você precisa para começar bem o dia. Está aqui, na TV Difusora, no Bom Dia Maranhão. Já já nós vamos girar com os nossos repórteres, trazer as principais informações dessa segunda-feira. Segunda-feira aí já com 2 semanas de antecedência praticamente aí das eleições de 2018. John Coutrinho daqui a pouquinho vai trazer os destaques para você falando sobre esse assunto e vamos ver como foi o final de semana também dos candidatos, se vai ser essa segunda-feira aí, cada dia, cada minuto, os candidatos apresentando as propostas, correndo atrás dos votos. Estamos aí em cima da eleição, esse período foi bem curto aí de campanha, não é? E já já nós vamos trazer mais informações sobre esse assunto para você. Daqui a pouquinho o Silvio Alves vai estar por aqui comigo falando de segurança também, já já ainda nesse primeiro bloco do Bom Dia. São 7h02. Bom, essa semana vai ser comemorado o Dia do Doador de Órgãos. E neste domingo, a Central de Transplantes do Maranhão esteve fazendo uma ação importante no sentido de divulgar, inclusive, a importância da doação de órgãos. Vamos ver como foi essa ação de conscientização. O mês de setembro é destinado a ações de conscientização voltadas para a doação de órgãos. A campanha neste domingo aconteceu no Espigão Costeiro, na Ponta da Areia. Na oportunidade, foram distribuídos material educativo, panfletos, contendo informações importantes a respeito do tema. A Liga Acadêmica de Doação de Órgãos e Tecido para Transplante, que a gente chama de LADOT, ela surgiu com o propósito de estar levando a questão da sensibilização, da conscientização dessa causa para a sociedade, tanto a sociedade acadêmica como a sociedade em geral. A Liga Acadêmica de Doação de Órgãos e Tecido para Transplante desenvolve o trabalho de conscientização na universidade e em ações fora do ambiente escolar. No momento, essa liga é composta por 20 ligantes atuantes, e uma orientadora, que é a professora Mestre Janaína Câmara. E assim, a função da liga ela tem como promover educação referente à doação. Atualmente no estado do Maranhão, 418 pessoas aguardam por um transplante de córnea e 169 por um transplante de rins. Para a médica Maria Inês, coordenadora da Central Estadual de Transplantes, o grande desafio a ser vencido é a desinformação das pessoas. A gente tem regiões do Brasil em que essa informação já é amplamente absorvida pela sociedade, já existe a cultura da doação. No entanto, a gente ainda tem a maior parte do Brasil que ainda carece muito dessas ações de educação, para que a população tome conhecimento dessa temática, esteja de frente a frente com esse tema e possa discutir e conversar em família. Estudantes do curso de enfermagem participaram da caminhada. Na universidade, os profissionais da área da saúde já aprendem a importância de conscientizar as pessoas sobre a doação de órgãos. É um ato de humanidade, vamos assim, ajudar o próximo. Então, todo esse movimento que a gente faz, tudo isso é para capacitar o profissional como enfermeiro, eu como aluno, para quando chegar no ato do profissionalismo, já saber lidar com o povo, saber conversar com a família. Então, tudo isso se envolve na acessibilidade do próprio enfermeiro, que é o curso, que é a prioridade dele mesmo, é a humanidade. Então, a gente tem uma humanização com o próximo. Parabéns a essa universidade particular que fez aí adotou aí essa campanha nesse setembro, participando aí junto com a Central de Transplantes, enfim, foi uma iniciativa dos alunos de enfermagem dessa universidade. Parabéns, qualquer ato nessa direção é muito importante, não é? Temos que falar sobre esse assunto. E a campanha Setembro Verde, que trata exatamente da importância da doação de órgãos, também invadiu a feirinha da cidade desse fim de semana, como mostra Ciro Mineiro. Muita gente aproveitou o domingão para conferir as atrações da feirinha São Luís.
A dona Luzia veio acompanhada de familiares que se divertiram bastante. Trazer as pessoas que a gente conhece, que a gente gosta. Eu tô com uma sobrinha de fora que veio visitar a cidade e é maravilhoso estar aqui, né? Curtindo a nossa cultura, né? Com a família toda. Além do artesanato, a culinária de nossa região são presenças garantidas. Aqui na banca de Dona Zuleide é possível encontrar uma variedade de iguarias maranhenses. Doces variados, gordura de porco, azeite de coco, óleo de coco, babaçu. Azeite de coco, babaçu, óleo de coco, babaçu. Encontra óleo de coco natural, desse grande, mel da Tiúba, lá da minha reserva, manteiga de garrafa, ou seja, manteiga caseira, como queira chamar, rapadura feita por mim, batida feita por mim, o óleo de piqui, o óleo de andiroba, tudo tirado lá da minha reserva. Assim como a descontração, o espaço também é lugar para falar de coisa séria, como, por exemplo, a campanha Setembro Verde, que visa conscientizar a população sobre a importância da doação de órgãos e tecidos, que ajuda a salvar vidas. Profissionais da saúde esclareceram dúvidas dos visitantes em torno do tema. A gente continua, né, transplantando rim e córnea e agora transplantando também fígado. Somos credenciados para coração, mas ainda não transplantamos nenhum. Mas a gente continua ainda com as taxas de doações muito baixas, né? Então, por isso se vê necessário vir para a sociedade e tentar esclarecer isso, mudando essas taxas para poder a gente melhorar o nosso serviço. No palco, para animar o público, teve o show do grupo Cantinho do Choro, apresentando canções da música popular maranhense, em homenagem pelos 406 anos da capital São Luís, celebrado no início desse mês. Um encontro de família, de amigos, um local para receber as pessoas, comer bem, ver uma boa música. Então acho que esse programa é um programa que já se consolidou e a Prefeitura faz isso com muita satisfação, oferece para São Luís o que há de melhor em todas as áreas para a nossa cidade e para os turistas. Confira agora o nosso giro de notícias. A Polícia Civil do Estado do Maranhão deu cumprimento ao mandado de prisão temporária em desfavor de Cledson Araújo da Silva pela prática do crime de latrocínio ocorrido na cidade de Pedreiras. A Polícia do Maranhão e do Estado do Mato Grosso estavam monitorando o investigado na tarde de domingo. Cledson foi localizado durante uma carreata que ocorria na cidade de Lago dos Rodrigues, no Maranhão. Imediatamente, uma equipe de policiais civis da 14ª Delegacia Regional da Polícia Civil se deslocou até o local e efetuou a prisão. Apenas nos primeiros 7 meses deste ano, o número de multas aplicadas a quem usa o celular enquanto dirige já é 33% maior do que em todo o ano passado. Os dados são do Registro Nacional de Infrações de Trânsito, mantido pelo Departamento Nacional de Trânsito. De janeiro a julho, segundo o órgão, esse tipo de infração resultou na aplicação de 759 mil multas em todo o país. Classificada como gravíssima pelo Código de Trânsito Brasileiro, a infração por uso de celular ao volante pesa no bolso a multa de R$ 283,47, além de 7 pontos anotados na Carteira Nacional de Habilitação. Neste sábado, um grupo foi preso após um assalto a um caminhão dos Correios em Açailândia. O 26º Batalhão da Polícia Militar recebeu informações de que um caminhão dos Correios havia entrado em uma estrada vicinal nas proximidades de uma região chamada Reta e que ele estava sendo escoltado por 2 veículos sem nenhum tipo de logomarca da empresa ou de outra empresa de segurança. O 24º Batalhão entrou em contato com a Polícia Federal e com a Delegacia Regional de Açailândia e antes de chegar ao local indicado, os policiais encontraram um caminhão com a carga saqueada. O motorista informou que foi abordado por um grupo fortemente armado e foi obrigado a entrar naquela área para que a carga fosse levada. Silvão já está aqui comigo. Silvão, bom dia, boa semana. Bom dia, Adalberto, bom dia a todos. Vamos começar falando desse caso aí, Silvão, que chamou a atenção dos Correios, né? Aliás, tem sido alvo dos bandidos aqui desse segundo semestre, né? Muitos carros, caminhões do Correio. A polícia suspeita, foram 9 pessoas por enquanto, né? 2 mulheres. Dentre essas 9 pessoas, 2 mulheres, que eram justamente as pessoas que cediam a casa, o imóvel, lá para que as mercadorias fossem guardadas. Há suspeita de que tem muito mais gente envolvida, inclusive na figura dos receptadores, e que não tenha sido esse o primeiro, né, caso de roubo de carga ocorrido lá naquela região lá de Açailândia. Foi um trabalho bem feito, numa ação conjunta com o apoio da Polícia Rodoviária Federal, que suspeitou quando o caminhão saiu da rota, o caminhão dos Correios, saiu da rota, entrou numa estrada vicinal
e lá eles aproveitaram para fazer a baldeação da carga, já que haviam 2 carros fazendo batedor para o caminhão. Ainda bem que o motorista, em casos assim, onde eles torturam o motorista, né, mantém o motorista como refém, quando é motorista transportador, eles pedem um resgate, e às vezes muitos motoristas acabam sendo assassinados por integrante dessa quadrilha. O que está sendo investigado agora é a participação dele com aquela região ali, é uma região onde ocorre muito esse tipo de ataque a caminhões de carga. A polícia agora trabalha com o envolvimento dessa gente aí em outros assaltos, em outros roubos de carga ocorridos lá naquela região. Por enquanto, essas 9 pessoas, elas estão presas à disposição da justiça porque foram autuadas em flagrante. E no decorrer das investigações, a polícia vai identificar, há uma suspeita de que essa quadrilha tem uma média de 20 pessoas, não é, fazendo parte diretamente dessa quadrilha, desde o olheiro, que tem o olheiro, o cara que segue o caminhão, se aproxima do motorista, pergunta a rota. Os motoristas devem ficar muito atentos, inclusive com quem vai conversar nos postos de combustível, porque geralmente essas quadrilhas às vezes utilizam olheiros, que é para pegar informações se passa por caminhoneiro também, para pegar informações e passar essas informações para as quadrilhas que agem nas estradas. Ô Silvão, vamos falar de um caso aqui lamentável, um DJ de uma radiola de reggae que nesse final de semana foi assassinado ali na área do Bacanga. De onde que ele é, Silvão? Ele é lá de São Vicente de Ferre, ele estava acompanhado inclusive da esposa, que é uma testemunha-chave, no momento em que ele saía ali naquela região, que é uma região crítica, ali é o Ezequiel, esse é o nome dele, ele estava participando dessa festa lá, e como levar os objetos dele, os objetos pessoais dele, todos foram levados, e ele foi morto de uma forma muito bárbara, né, ele foi assassinado a pauladas. A polícia não descarta a possibilidade de que ele tenha sido vítima de um latrocínio, que é o roubo seguido de morte. Como aquela região ali é uma região que tem câmeras, não é? E essas imagens estão sendo solicitadas hoje pela Superintendência de Homicídio e Proteção à Pessoa, a polícia acredita que não vai ter dificuldade em elucidar, não só elucidar, mas como também identificar os autores desse crime aí para que eles possam ser presos. Não estão descartadas outras possibilidades, embora haja essa possibilidade pelo fato de terem levado os objetos, mas às vezes os criminosos levam os objetos para justamente desviar a atenção da polícia no andamento das investigações. Então outras possibilidades também estão sendo investigadas pela polícia aí no caso da morte do Ezequiel. Obrigado, Silvão. Uma boa semana para você. Ok, boa semana. Bom dia, Adalberto. Bom dia a todos. São 7 horas e mais 13 minutos, 7h13. Olha, o índice de preços ao consumidor IPCA mostra que, em um ano, a conta de energia elétrica tem pesado no bolso do consumidor. O índice acumulado ficou até acima do valor da gasolina no período, para que você tenha uma ideia. Lá na casa da Luciana, assim como em muitas residências, vários itens são usados com o suporte da energia elétrica, mas a situação está complicando. Antes, ela pagava uma média de R$ 550 e agora está pagando mais de R$ 800. Tá um salário mínimo a energia. Aí para a gente comer com 2 crianças, tá difícil. Aí não pode cortar a energia, porque a gente pode ficar no escuro, né, com criança. As altas nas contas foram verificadas pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor, que é uma prévia da inflação. A gente está vindo aí numa sequência de bandeiras vermelhas. Uma bandeira vermelha, patamar 2, que é a que nós temos vigente no momento, eleva em 5% a conta de energia. E isso é de uma hora para outra. O valor da energia está acima apenas da gasolina. A energia elétrica acumulou um aumento de 13,28%. Em um ano, a alta chegou a 19,01%. A gasolina tem deixado o consumidor com o bolso vazio. 8 dias tem aumento, aí você vem com 3, 4 dias se espanta, tem aumento de novo. Então, meu ponto de vista é a gasolina. São 7 horas e 14 minutos. Coloca na tela aqui para nós, imagem ao vivo desse momento aqui da Ponte Bandeira Tribus. Olha só, engavetamento envolvendo aí 3 veículos pelo menos. Já temos ali uma moto da SMTT fazendo atendimento. Mas nesse instante o trânsito, aquela pista do meio está parada, que vem no sentido Jaracati Centro, a situação bastante complicada, trânsito lento nesse instante. Já o pessoal vai sentir o efeito disso aqui ao longo da avenida. Nesse momento, engavetamento aí com 3 veículos pelo menos envolvidos nesse instante na Ponte Bandeira Tribus. Cuidado você que está circulando, está vindo para o centro da cidade e que usa essa via
como opção, tá bom? Imagens ao vivo para você aqui da cidade, são 7 horas e 15 minutos. No próximo bloco, nós vamos falar sobre uma doença que atinge mais de 1,5 milhão de pessoas no Brasil, gente. O Alzheimer. E mais, Maura Jorge pode ficar fora das eleições e convoca entrevista coletiva para essa segunda-feira. Os detalhes com John Coutrin também depois do intervalo. Voltamos já. São 7 horas e 19 minutos, ao vivo, de volta para todo o Maranhão, aqui o nosso Bom Dia pela TV Difusora. Você sabia que já existem mais de 1.600.000 pessoas acometidas pelo Alzheimer no Brasil? Os dados são da Associação Brasileira de Alzheimer. A previsão é de que o número de casos no mundo atinja 135 milhões e meio de pessoas até 2050, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, a OMS. Sobre o assunto, converso agora com a médica geriatra Jacira Serra, a nossa entrevistada aqui do Bom Dia. Doutora, é um prazer tê-la aqui na TV Difusora. Eu que agradeço. Bom dia. Nós temos uma data significativa aí, 21 de setembro, que a semana passada, o Dia Mundial de Conscientização sobre a Doença, o Alzheimer, e agora é dia 27, o Dia Municipal do Idoso. Quando é que deve começar essa preocupação, e agora já que a gente está falando de Alzheimer, com essa doença, doutora? É só quando eu chegar na velhice, é só nesse período? Não. Não. Infelizmente, como toda doença crônico-degenerativa, o que são as doenças crônico-degenerativas? Aquela que nos acompanha há muito tempo, hipertensão, diabetes, osteoporose, osteoartrose, a gente deve se preocupar muito cedo. Hoje os dados científicos mostram que quando você fecha o diagnóstico de qualquer uma dessas doenças crônico-degenerativas, você já perdeu de 5 a 10 anos. Então a importância é a prevenção em qualquer doença e nas neurodegenerativas também. E como é que a gente faz isso? E muito importante essa sua pergunta. Tudo que a gente ouve falar para a parte cardíaca também é para a parte neurológica, cerebral. Então, uma boa alimentação, alimentação rica em frutas, verduras, carnes magras, a caminhada, atividade física, caminhada que você gosta, mas você pode fazer natação, hidroginástica, e atividade mental. Então, esse pilar é o pilar para qualquer doença crônico-degenerativa e as cerebrais também. Lá no espaço da gente, que a senhora dirige, está um trabalho direcionado aos idosos. E eu queria que a senhora falasse sobre esse tipo de trabalho, como da Academia da Memória, de que importância ele tem para pessoas, por exemplo, na prevenção e pessoas que já estão passando por um problema como esse. Verdade. Tudo que nós fazemos lá é baseado em trabalhos científicos. Então, o que nós sabemos é que o que a gente achava antigamente, que o neurônio não se regenerava, hoje nós sabemos, com vários trabalhos, que através da neuroplasticidade, trabalhando os 5 sentidos, você melhora a sua memória. Quer ver um exemplo? Você sente um cheiro de uma flor. Aí você vai na tua infância, ou você vai na tua adolescência, ai, me lembrei quando eu quis na casa da vovó. Então, isso que a gente chama de neuroplasticidade. E lá nós trabalhamos assim, dentro dessa ciência, dentro desses trabalhos, e trabalhando com pessoas que têm alterações cognitivas leves, que ainda estão no Alzheimer, estão no distúrbio cognitivo leve, e naquelas que já têm alguma alteração degenerativa. O fato dessa convivência com outros idosos, isso também contribui, ajuda no processo? Existe um trabalho americano muito importante de um livro que se chama As 7 Zonas Azuis, mostrando várias cidades, e uma das coisas que se fala é isso que eu disse, alimentação, atividade física, atividade mental e o convívio social. Então, o convívio social hoje, cientificamente, também ajuda no envelhecimento saudável e na demência. Doutora, como é que as pessoas, as famílias, como é que as pessoas podem perceber sinais dessa doença? Parabéns. É importante que a família esteja atenta. Hoje a gente vê os dois extremos. Basta a gente ter um cabelinho branco e esquece uma coisa, Alzheimer. Né? Então já é um exagero. Ou então a gente não valoriza, é da idade, é da idade. O que vai caracterizar que não é um envelhecimento normal? É quando esse esquecimento passa a ser muito gritante, por exemplo, sair de casa deixando a porta aberta, ligar o fogão e não desligar e tirar a panela de cima, estacionar o carro e não saber onde deixou. Então o que a gente chama atenção? São esquecimentos que afetam a vida diária. É o momento da gente se preocupar. Doutora, e onde é que fica o papel da família nisso? E aí eu não estou falando só do Alzheimer, eu estou falando do idoso. A gente tem casos aqui, infelizmente, agora dia 27, como a senhora falou, tem uma data emblemática, o Dia Municipal do Idoso. Mas assim, é uma geração que quer tudo para ontem, uma geração que quer ser muito mais servida do que servir. O que dizer a essas pessoas que estão nos assistindo agora sobre, inclusive,
o cuidado de ouvir com atenção o idoso que às vezes repete uma ou outra situação, você ter a paciência, o amor, eu diria, né? Em ouvir e aprender a fazer isso. Hoje nós estamos num momento de tudo rápido, né? Você quer perder peso em um dia. Então, essas dietas mirabolantes, né? Você quer resposta rápida, quer um remédio que resolva tudo. E essas pessoas não têm muita paciência de ouvir o idoso, né? A família é primordial, não se faz nenhum tratamento geriátrico, gerontológico, se a família não é parceira. Então, a família tem que estar ao lado, tem que estar nos ajudando, tem que estar colaborando e, principalmente, escutar. Fazer carinho, amar e respeitar. Hoje nós estamos num mundo de falta de respeito, né? Então o respeito é primordial àquela pessoa que está ao nosso lado todos esses anos. É preciso que, a senhora falou ainda há pouco sobre os sinais, quanto mais cedo a família buscar ajuda, o paciente pode ter uma qualidade de vida melhor, doutora, nesse processo? Buscar ajuda e não tentar automedicar, né? Comprar um remédio, porque viu na internet, viu na rede social. Não, procura ajuda. O que a gente faz? A gente avalia, vê se é o envelhecimento fisiológico, vê se é a demência, mas tem um hiato aqui no meio, que é o comprometimento cognitivo leve. Nesse que ele se valoriza muito dessas mudanças de hábito de vida, dessa melhoria da cognição, antes da gente entrar com medicação. Então é nesse momento aqui que a gente deve investir. E a família que deve ser nossa parceira de chamar atenção para o idoso, sem magoá-lo, sem maltratá-lo, para procurar os nossos cuidados. Obrigado, doutora, pela entrevista, pelas informações aqui na TV Difusora. Eu que agradeço voltar a essa casa aqui tão querida, que me traz tantas lembranças. Muito obrigado. São 7 horas e mais 25 minutos. Agora nós vamos falar de eleições 2018. Termina nesta quinta-feira o prazo para quem precisa retirar a segunda via do título de eleitor. Veja com Micaele Martins. As eleições 2018 ocorrem em 7 de outubro e os eleitores que precisam retirar a segunda via do título eleitoral têm até a próxima quinta-feira para fazer a solicitação. Basta se apresentar no cartório eleitoral até essa data, 27 de setembro, e apresentar um documento oficial com foto. No Maranhão, 154 mil eleitores do estado já carregam o título de eleitor no celular. O aplicativo da Justiça Eleitoral é gratuito e pode substituir o documento de papel. Quem não conseguir emitir a segunda via do título dentro desse prazo, não se preocupe. Você vai poder participar do pleito eleitoral. É só no dia das eleições levar um documento com foto ou baixar o aplicativo e-título. Quem não puder tirar a segunda via do título até o dia 27, não vai ter prejuízo nenhum no dia da eleição, porque para votar basta apresentar um documento oficial com foto. Então, assim, o título eleitoral, ele é importante, mas ele não é imprescindível para a pessoa votar. Após esse prazo, o eleitor só poderá fazer a solicitação da segunda via do título após as eleições, a partir de novembro deste ano. Faltam 2 semanas para as eleições e os candidatos aproveitam cada minuto para falar de suas propostas e tentar convencer os eleitores. O comício aconteceu em uma praça no Centro Histórico de São Luís. O ato público reuniu aliados do candidato à reeleição, Flávio Dino, e uma multidão de pessoas vindas de vários bairros da capital. O comício também contou com a presença de candidatos ao Senado pela chapa encabeçada pelo PCdoB. Uma campanha linda. Hoje aqui nós tivemos a clareza de que o Maranhão já tomou conta dessa campanha. Se Deus quiser, dia 7, Flávio Dino em primeiro turno e a eleição dos 2 senadores, a Lisiane e o Everton, um grupo para continuar fazendo o Maranhão dar certo. Um comício histórico no centro de São Luís não é todo dia. Aliás, eu desafio os adversários a fazerem a mesma coisa. O povo está chateado e com razão com a política e com os políticos. Tem que ter muita militância, liderança e, acima de tudo, tem que ter muita força de ativar a esperança do nosso povo para trazer essa multidão para cá. Na oportunidade, Flávio Dino falou sobre a importância de dar continuidade ao trabalho iniciado no primeiro mandato. Quando se falava em Maranhão, o que as pessoas pensavam? Pensavam em pedrinhas, pensavam em escola de taipa, pensavam em educação ruim.
e hoje nós estamos mudando essa história. Hoje, quando se fala a palavra Maranhão, nós estamos falando do terceiro melhor IDEB do Nordeste. Confira agora a agenda dos candidatos ao governo do estado para essa segunda-feira. Rosiana Sarney, do MDB, pela manhã tem reunião com coordenação de campanha e à tarde grava programas para o horário eleitoral. Odívio Neto, do PSOL, pela manhã grava programa para o horário eleitoral e à tarde viaja para o município de Bacabal. Às 7 da noite participa de debate no campus da UFMA, em Bacabal. Ramon Zapata, do PSTU, tem panfletagem no cruzamento da Rua do Banco do Brasil com a Rua da Caixa Econômica, em Bacabal, 1h da tarde. Às 18h30 faz panfletagem na entrada do campus da universidade. E à noite participa de debate com os candidatos ao governo, também em Bacabal. Roberto Rocha, do PSTB, às 7 da noite tem debate promovido pela UFMA, UEMA e IFMA na cidade de Bacabal. Maura Jorge, do PSL, pela manhã tem reunião com coordenação de campanha em São Luís e à tarde tem coletiva de imprensa a partir das 3 horas. Flávio Dino, do PCdoB, não divulgou a agenda para hoje. Já está aqui comigo o John Coutrin. Boa semana para você, John. Boa semana, Adalberto. Boa semana a todos. Vamos começar falando, e daqui a pouco na agenda dos candidatos a gente mostrou que a candidata Maura Jorge hoje tem uma entrevista coletiva com a imprensa. Dá para antecipar alguma coisa? Foi possível, John, nos bastidores aí, perceber o que está acontecendo? Já apuramos, Adalberto. Apuramos e damos com exclusividade aqui no Bom Dia Maranhão por que a Maura Jorge convocou essa entrevista coletiva de urgência. O que acontece? A Maura Jorge tem uma condenação, um pedido de condenação, feita na comarca lá de Lago da Pera. Para quem não sabe, Maura Jorge foi prefeita de Lago da Pera por muitas vezes. E lá em Lago da Pera, quando a Maura Jorge era prefeita, ela utilizava o nome M. Esse M, ele aparecia em forma de destaque, maior que as outras letras, e aí o Ministério Público entendeu que seria propaganda pessoal, promoção pessoal, utilizando aí a estrutura da Prefeitura Municipal. Ou seja, isso é contra a lei, para de forma mais simples a pessoa entender, o político, né, no caso o prefeito, não pode se utilizar em promoção pessoal ali através de bens públicos. Então, lá em escolas, em qualquer a estrutura pública lá de Lago da Pedra, tinha esse M em destaque. E entraram contra ela e houve essa condenação por conta disso, promoção pessoal. Portanto, isso em 2016. Os adversários agora questionam isso na Justiça para que seja analisado pela Justiça, caso ela seja condenada, via Adalberto. Inclusive já foi até apreciado ao empate lá no Tribunal de Justiça, falta mais um voto. E se a Maura for condenada, ela pode até ficar fora das eleições. E ela chamou essa coletiva hoje para dizer que, para explicar essa situação que ela enfrenta na Justiça, por essa ação de improbidade administrativa, e que ela pode ficar então fora das eleições, e a eleição, segundo ela, pode ser decidida logo no primeiro turno se ela não for candidata. É claro, Adalberto, que as pesquisas indicam, a Maura sendo candidata ou não, indica que o governador Flávio Dino, se fosse hoje as eleições, todas as pesquisas indicam que o Flávio seria reeleito no primeiro turno. Vamos aguardar a coletiva hoje, às 15 horas aqui em São Luís, ali no hotel na Ponta da Areia. Ô John, o candidato à presidência Ciro Gomes, ele esteve em Timor. E como é que foi a participação dele lá em Timor? Ele chegou a falar, inclusive, lá que o país não pode se arriscar em aventuras, né? Ele esteve o Ciro Gomes e o Haddad estão percorrendo o Nordeste. E o Ciro Gomes esteve em Teresina e também foi em Timon. Timon muito próximo de Teresina. E lá em Timon, o Ciro Gomes foi recebido pelo prefeito Luciano Leitoa, pelo ex-prefeito Chico Leitoa, e presentes também o candidato ao Senado, o Everton, e o presidente nacional do PDT, o Carlos Lupe. Muita gente, viu, Adalberto, lotou o espaço lá do PDT na cidade de Timon, e o Ciro fez um discurso, voltou a falar que deve haver investimentos maiores na educação. Ele acha que a educação é que vai tirar o país desse buraco, e também disse que o país não pode se aventurar com candidatos. Inclusive, voltou a associar o candidato Bolsonaro ao Hitler. Ele disse que o Hitler começou assim, com essas mesmas propostas do Bolsonaro. Isso o Ciro Gomes falando, claro. E também disse que o Haddad foi prefeito de São Paulo e na reeleição, ele apoiou o Haddad junto com o Lula para prefeito de São Paulo. O Haddad se elegeu, mas não conseguiu se reeleger. O Ciro disse que o Haddad perdeu em todas as urnas em São Paulo porque não teve a competência como prefeito.
ou seja, não foi um bom prefeito e ele acha que não merece, então, ser presidente. Então, foi um evento bastante prestigiado, a ida de Ciro Gomes na cidade de Timon. Ô, John, a eleição está chegando, a gente está 2 semanas praticamente do pleito, e aí várias lideranças políticas acabam mudando ali de lado, enfim, deixando um candidato, apoiando o outro. Eu queria que você falasse sobre essa movimentação aí nos bastidores. Bom, vamos falar de 2 movimentações. O prefeito, 2 prefeitos, na verdade, 2 prefeitos do MDB, 2 prefeitos do partido de Rosina Sarney. Eles agora apoiam o Flávio Dino, Adalberto. Prefeito Tonhão, o Tonhão, de Cachoeira Grande. O Flávio esteve aí, as imagens, o Flávio esteve em Cachoeira Grande nesse final de semana, e lá o Tonhão, que é do MDB, inclusive já tinha levado a Rosina lá, na cidade de Cachoeira Grande, agora apoia o Flávio Dino. Outro prefeito, também que o Flávio passou no final de semana na cidade, foi o prefeito de Morros, o Sidraque. O Sidraque também do MDB, que era de Rosiana, pulou do barco de Rosiana e também agora apoia o Flávio Dino, ou seja, 2 prefeitos de Rosiana do MDB, tanto o Tonhão de Cachoeira Grande quanto o Sidraque de Morros, saem do barco da Rosiana e agora apoiam o atual governador e candidato à reeleição, Flávio Dino. Obrigado, John. Boa semana para você. Obrigado, Alberto. Amanhã. São 7h35, 7h35, você ligado aqui no Bom Dia Maranhão. Olha, começa hoje, a gente falou ainda há pouco sobre Alzheimer, falou sobre a Semana do Idoso, né? O dia 27 agora, que é o Dia Municipal do Idoso. Pois é, começa hoje a Semana do Idoso no Solar do Outono. O Eduardo Ericeira tem os detalhes ao vivo para nós sobre esse assunto. Ô Eduardo, bom dia para você. Qual é o objetivo dessa semana, hein? Pois é, Adalberto, muito bom dia a você, bom dia a todos que acompanham o Bom Dia Maranhão, uma ótima semana a todos. Essa semana é em comemoração a essa programação, na verdade, em comemoração à Semana do Idoso, mas é mais de 7 dias, começando hoje, dia 24, e seguindo até o dia 3, quer dizer, até a quarta-feira da próxima semana, mais de 7 dias aí de comemoração para os idosos que abrigam o Solar do Outono. O objetivo é valorizar, claro, essas pessoas, dar atenção, dar carinho, levar assistência médica, enfim, uma programação muito vasta para os idosos que abrigam, que ocupam o Solar do Outono. Como eu disse, começando hoje, dia 24, seguindo até a próxima quarta-feira, dia 3 de outubro. Essa programação aí que é desenvolvida aí pela Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social, Secretaria Social de Estado de Desenvolvimento Social do Maranhão, e como eu disse, tem um objetivo aí de garantir essa integração social e bem-estar dos idosos beneficiários. Na abertura, hoje, das comemorações pela Semana do Idoso, no Solar do Outono será celebrada uma missa na parte da tarde, às 15h30 no pátio da instituição. Ainda hoje, os integrantes da casa também participam de momentos de meditação e reiki, que são práticas integrativas e complementares que utilizam recursos terapêuticos baseados em conhecimentos tradicionais voltados ao tratamento e à prevenção de doenças. Amanhã, terça-feira, acontece um piquenique, também no Jardim do Solar do Outono, na parte da manhã, e à tarde será celebrado um culto evangélico. Já na quarta-feira, os idosos participam de um bingo musical na parte da manhã, seguido de um leilão de sabores já na parte da tarde. Na quinta-feira acontece o ensaio geral do Sarau, uma preparação para a apresentação do evento que acontece durante a tarde e a noite da quinta-feira. Nesse dia também serão realizadas inaugurações de novos espaços no Solar, como o Cantinho da Prosa, a Praça José Ribeiro, a sala destinada às práticas integrativas e complementares e ainda a reinauguração da farmácia da instituição. Na sexta-feira será realizada no Solar do Outono uma grande ação promovida pelo Centro de Educação Especial com atividades culturais e recreativas e também uma oficina audiovisual. A programação segue na próxima semana, segunda-feira, dia 1º, acontece ações em parceria com a Defensoria Pública e na tarde a Feira da Valorização da Pessoa Idosa. E fechando a programação no dia 3 de outubro, próxima quarta-feira, os idosos fazem um passeio pela Fazendinha, quer dizer, 8 dias aí de programação, 5 dias nessa semana, mais 3 dias na próxima semana para os idosos no Solar do Outono, em comemoração à Semana do Idoso. Voltamos com você, Adalberto. Uma ótima semana a todos. Obrigado, Eduardo. Boa semana para você também. São 7h38. Vamos para o intervalo. No próximo bloco, a expectativa para as vendas do comércio no Dia das Crianças e para as chamadas contratações temporárias de fim de ano, hein? E mais ainda, a rodada ajudou, né? Mas o Sampaio, fora de casa, perdeu e a gente fala sobre esse assunto já com o Laércio Júnior. Instante só.
Não perca a hora, faltam 19 minutos para as 8 horas da manhã e você ligado aqui na TV Difusora. A Federação do Comércio do Maranhão, FEComércio, divulga hoje a pesquisa de intenção de consumo para o Dia das Crianças 2018. Sobre esse assunto, converso agora com o superintendente da FEComércio, Max Tibedeiros. Max, bom dia. Bom dia, Adalberto. Max, qual é o dado que a gente tem já apurado pela FEComércio em relação a essa data comparada com o ano passado? A pesquisa que a FEComércio elaborou mostrou uma intenção de consumo forte para o Dia das Crianças. Mostrou que 62% dos ludovicenses querem comprar. Isso representa um crescimento em relação ao ano passado, ao mesmo período do ano passado, aí, de 12%. A pesquisa também mostrou a intenção de comemorar mais forte esse ano. As pessoas estão mais dispostas a comemorar e também teve um crescimento de 12% esse ano em relação ao ano passado. A que se deve isso? O cenário econômico do país ainda é incerto, nós estamos num crescimento da economia ainda gradual, mas a que se deve esse crescimento pelo que vocês pesquisaram? Adalberto, a principal explicação para isso é o mercado de trabalho. A gente tem um mercado de trabalho em recuperação. De janeiro até agosto, o mercado de trabalho criou mais de 4 mil vagas aqui em São Luís. Se você pensar no mesmo período do ano passado, a gente tinha a eliminação de 2 mil vagas. Então a gente tem um mercado de trabalho em recuperação. Consequentemente, a gente tem a renda das famílias em recuperação. Isso faz com que o consumo volte ao mercado e a gente tenha um crescimento do volume de vendas. Você esteve aqui comigo falando sobre a venda do Dia dos Pais, eu lembro bem disso. É claro que é uma data com característica diferente, não é? Mas assim, a gente já percebia naquela data também uma melhoria em relação ao ano anterior. Isso significa que é possível falar de uma projeção de um Natal talvez mais gordo, melhor? O Dia das Crianças, normalmente, ele é um termômetro para o Natal. Então, é quando o comércio mede aí como é que vai ser a perspectiva de vendas para o Natal. Então, sim, a gente vai ter um Natal com perspectiva de melhoria de vendas. A gente já tem, Adalberto, de janeiro até julho, um crescimento do volume de vendas no nosso comércio varejista de 6%. Então, a perspectiva é que a gente encerre esse ano com um crescimento em torno de 6,5%. Ano passado, se você considerar, a gente terminou com um crescimento de 4,5%, que já foi um crescimento bom, mas ainda abaixo, considerando os 2 últimos anos de queda no volume de vendas. Então, esse é um momento de recuperação, um bom momento de recuperação. Então, o Natal vem para fechar esse crescimento de volume de vendas, com certeza. A média de gastos apurada aí para o Dia da Criança, vocês têm também? A média de gastos ficou em torno de R$ 90 por presente e R$ 190 para o total da compra, comemoração esse ano. O crescimento em relação ao ano passado é de apenas 2%, ainda abaixo do nível da inflação, que hoje está em torno de 4,5%. Então, a gente tem um momento em que o mercado de trabalho se recupera, dá confiança para o consumidor comprar, mas ainda a renda não se recuperou a níveis satisfatórios. Então, o consumidor quer comprar, mas ainda está com o pé no freio, ainda está querendo comprar produtos de valor um pouco mais baixo. O crédito também ainda não se recuperou na medida em que a gente esperava. A taxa de endividamento hoje em São Luís ainda é muito baixa, mas com perspectiva de melhoria para os próximos meses. Qual é o outro dado da pesquisa que você pode antecipar aqui aos amigos do Bom Dia Maranhão? A gente teve o de grande destaque, foi a Rua Grande voltando ao topo da pesquisa. Tradicionalmente, a gente vê nas pesquisas que a FEComércio elabora que a Rua Grande, no Dia das Crianças e Natal, é a preferência. A gente iniciou esse ano de 2018 com a Rua Grande em queda, devido aos transtornos causados pela obra, mas ali, a partir do Dia dos Pais ela já voltou a diminuir essa queda, e agora no Dia das Crianças a gente tem o retorno da Rua Grande, aí com mais de 60% dos consumidores ludovicenses querendo voltar a comprar na Rua Grande. É claro que a Rua Grande tem uma variedade de produto muito grande, tem preços mais acessíveis, nesse momento em que a renda não se recuperou, então as famílias buscam a Rua Grande como essa alternativa de buscar produtos mais baratos. Você falou sobre as obras e aí até o começo do ano que vem a gente deve receber aí um conjunto de obras no centro histórico da cidade. De que forma isso pode afetar positivamente o comércio, a partir do momento, inclusive, que se sonhava há muito tempo com uma reforma desse setor, uma mudança nessa área, que é um termômetro importante do comércio na capital? Sem dúvida, era uma reivindicação antiga dos empresários do comércio ter a Rua Grande de volta, porque a Rua Grande é o principal polo de comércio da nossa capital, que está do nosso estado. Então, é imprescindível ter, não só do ponto de vista comercial, como também turístico. É uma área que atrai turistas, é uma área que atrai consumidor, é uma área forte de comércio. Então, as obras de requalificação urbana vão, sem dúvida, retomar as vendas naquela área, retomar o comércio naquela área, que por muito tempo ficou enfraquecido devido aos problemas de infraestrutura.
Max, obrigado pela entrevista aqui no Bom Dia Maranhão, aqui na TV Difusora. E agora o final de ano está chegando, é inevitável te perguntar sobre isso. As pessoas já geram aquela expectativa em relação às chamadas contratações temporárias e fica a expectativa para que elas fiquem, para que a pessoa fique em definitivo na empresa, não é? A federação já está finalizando os dados relacionados a isso? Nós estamos fazendo um levantamento nesse momento sobre os dados. Ano passado nós geramos nesse período em torno de 650 vagas temporárias no comércio. Esse ano a perspectiva é que a gente tenha uma melhoria nesses dados, porque o mercado de trabalho, como eu falei, ele está em recuperação. A gente teve, no geral da economia, 4 mil vagas criadas já esse ano. Então, a perspectiva é que o comércio, que ainda não conseguiu gerar ainda essas vagas, outros setores da economia que estão gerando essas vagas, o comércio começa a gerar agora. Setembro, outubro, começa a gerar essas vagas. Então, muito em breve a gente volta aqui para tratar sobre esses dados dos empregos temporários. Obrigado pela entrevista, Max. Eu que agradeço. São 7h47 e agora a gente vai falar de esporte. A gente fala sobre o Sampaio Corrêa, que perdeu para o Avaí em partida fora de casa e continua a 6 pontos de sair da zona de rebaixamento. A primeira boa chance é do Avaí com o Judson. Na cobrança de escanteio, Marquinhos quase surpreende o goleiro Busato. A primeira boa chance do Sampaio é de João Paulo. E logo depois vem o gol tricolor. Bruninho rola para trás e Eloy só tem o trabalho de completar para o gol. 1-0 Sampaio Corrêa. O Avaí segue tentando com Marquinhos nas bolas paradas. No segundo tempo, o empate do Avaí quase vem nesta jogada. William Oliveira salva em cima da linha. Luiz Gustavo chuta bem e quase amplia para a Bolívia querida. Logo na sequência vem o empate. Getúlio de cabeça, 1-1. O gol da virada vem com Matheus Barbosa. Ele aproveita a falha de marcação e coloca o Avaí na frente. 2-1. Fernando Sobral por pouco não empata mais uma vez neste bom chute. Mas no fim, Renato anula qualquer reação. Final, Avaí quarto colocado com 45 pontos, 3. Sampaio outra vez na lanterna, 1. Laércio Júnior, temos que nos preocupar com esse resultado aí de ontem. E olha que o time não jogou mal não, hein? Bom dia. Eu vou falar algo aqui que muitos torcedores vão discordar. Não, é um resultado perfeitamente normal. O Sampaio tinha 12 partidas para buscar a recuperação no Campeonato Brasileiro da Série B e tem pelo menos aí 3 jogos com possibilidade de derrota. E esse era um deles. O Avaí assumiu a 4ª colocação, vive um bom momento. O Sampaio fez um grande jogo, até 27 minutos do segundo tempo, vencia a partida por 1-0. Teve oportunidades até para ampliar o marcador, mas depois, infelizmente, o Avaí empatou, foi no embalo da torcida. O Geninho, muito criticado, chamado até de burro por torcedores, corrigiu os erros de escalação e o Avaí conseguiu a vitória em uma falha nesse segundo gol. Tem uma falha de marcação, o terceiro gol já é no embalo, o Sampaio estava em cima em busca do empate, o Avaí aproveitando bem o contra-ataque. Um 3-1 frustrante, porque a rodada foi toda favorável ao Sampaio Corrêa. Mesmo com a derrota, continua a 6 pontos de sair da zona do rebaixamento. Vamos aos gols da Série B. Na sexta-feira, Estádio Olímpico de Goiânia, Goiás e Ponte Preta. Aos 4 minutos de jogo, Júnior Santos abre o placar para a Macaca. Aos 22, André Luiz amplia, 2-0. Thiago Luiz diminui para o Goiás aos 26 da etapa inicial, jogo eletrizante. No finzinho do jogo, David Duarte marca o gol de empate do Goiás. Final, Goiás 2, Ponte Preta também 2. Com o resultado, Goiás assume a vice-liderança com 46 pontos. A Ponte Preta segue em 11º com 37. Em Fortaleza, na Arena Castelão, Ederson de pênalti aos 37 minutos do segundo tempo faz Fortaleza 1, Vila Nova 0. Aos 42, Ederson de novo aparece para marcar o segundo. Final, Fortaleza líder com 50 pontos, 2. Vila Nova em 7º lugar com 43, 0. Ainda na sexta-feira tivemos Brasil de Pelotas e Oeste. O Oeste sai na frente com Betinho. Amplia com Mazinho. Maciel faz o terceiro do Oeste, fora de casa, 3-0. Michael ainda desconta para o Brasil de Pelotas. Final, Oeste 3, Brasil 1. O Brasil com resultado segue em 15º com 31 pontos. O Oeste é o próximo adversário do Sampaio. Está na 10ª posição com 38 pontos. Na Curuzu, em Belém do Pará, o Paysandu recebeu o Criciúma. Fernando Timbó abriu o placar para o Papão, 1-0. No fim do primeiro tempo, Liel de cabeça deixou tudo igual. Final, Paysandu 1, Criciúma também 1.
O Paysandu é o 16º com 31 pontos. O Criciúma é o 13º com 36. Em Campinas, o Guarani sentiu o gosto do G4 com Bruno Mendes. O único gol do jogo foi marcado por ele. Final, Guarani 1, CSA 0. O Guarani é o 5º colocado com 44 pontos. Já o CSA assumiu agora a 3ª colocação com 46. Por que sentiu o gosto do G4? O Sampaio vencia. Com a vitória do Sampaio, além do Tricolor conseguir um grande resultado, o Avaí ficava na 5ª colocação e o Guarani assumiria esta 4ª posição. O Guarani sentiu bater na trave a possibilidade de alcançar o G4. O Sampaio Corrêa retorna a São Luís, realiza um trabalho durante a semana até a quinta-feira, quando embarca para São Paulo. Tem desafio contra o Oeste, jogando lá em Barueri pela Série B. E um detalhe desse time do Oeste o Oeste sempre joga melhor fora de casa do que dentro. E se o Sampaio jogar o mesmo futebol que mostrou lá em Florianópolis, tem tudo para conseguir um bom resultado diante do Oeste, hein? Com o retorno do Andrei no gol, do William, que estava fora no setor ofensivo, e o técnico Marcinho Guerreiro ganhando mais opções para poder escalar o Sampaio e, quem sabe, reencontrar o caminho da vitória. E uma vitória contra o Oeste é fundamental, essa sim, para que o Tricolor possa escapar do rebaixamento, Adalberto. Estamos todos na torcida para que isso aconteça o mais rápido possível. Laércio, um ótimo dia para você, boa semana. Um abraço, boa semana. Amanhã vamos falar de Copa do Nordeste aqui. Tá legal. São 7 horas e mais 53 minutos, 7h53, e você ligado aqui no Bom Dia Maranhão. A gente vai ficando por aqui. Amanhã, às 7 da manhã, estamos de volta com a informação aqui na TV Difusora para você no Bom Dia, logo cedinho. Amanhã, um dos entrevistados é o prefeito de Pinheiro, Luciano Genésio, um dos entrevistados do Bom Dia Maranhão. Outras notícias você acompanha no portal MA10. Fique com imagens ao vivo da Ponte Bandeira Tribuzzi. Um ótimo dia para você, uma boa semana.